todos. Eu vou trazer um pouquinho a experiência de Pernambuco no monitoramento de eventos de massa e uma estratégia que foi colocada como desafio para o nosso estado a partir do momento que ele foi escolhido para ser uma das sedes da Copa do Mundo 2014 e da Copa das Confederações também. Então, situando um pouquinho os nossos visitantes, localizando, o Pernambuco faz parte das unidades federadas do Estado, do Brasil, desculpa. Eu represento a Secretaria Estadual de Saúde, que é a instância de governo a nível estadual, e essa secretaria é responsável por acompanhar e estruturar a gestão no âmbito da saúde para cerca de 83% da população pernambucana que depende do SUS. Nós temos cerca de um pouco mais de 9 milhões de habitantes aqui em Pernambuco, com 184 municípios. Na Secretaria Estadual, trabalho dentro da Secretaria de Vigilância em Saúde, num setor que é o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, CIEVS. O contexto para essa construção do AMBER. O que nós tínhamos, o que é que nós temos hoje de concreto na utilização dos nossos serviços? No Brasil, de forma prática, as nossas fontes oficiais de informação trabalham a partir da detecção de casos de doentes que procuram as nossas unidades de saúde e, ao procurar as unidades de saúde, essa instância ela faz a comunicação dessa informação por meio de ficha de notificação à instância de governo mais próximo daquela unidade, que seria a Secretaria Municipal de Saúde, que cabe a essa secretaria fazer a digitação dessas informações em um sistema de informação e enviar para as demais instâncias de governo. Hoje, na prática, essas doenças que são notificadas, elas seguem um fluxo que as que trazem, que são consideradas como de notificação imediatas, elas devem ser comunicadas no prazo de 24 horas, e as não imediatas, ou seja, as semanais, elas entram no fluxo de um período de 7 dias para haver a notificação. No entanto, nem sempre a notificação significa entrada imediata no sistema de informação, o que para a gente significava que ter acesso àquela informação, no mínimo, nós teríamos aí um tempo de 7 dias de atraso, no mínimo. A vigilância em saúde, ela utiliza esses sistemas de informação para a captação desses dados e podemos, a partir disso, fazer toda a análise e descrição da situação de saúde local. Esses são os principais sistemas de informação utilizados pela vigilância em saúde, que é o sistema de agravo de notificação, o sistema de mortalidade e o sistema de nascidos vivos, e utilizamos ainda outros sistemas também como forma de apoio nessa análise. Então temos o sistema de internação hospitalar, de acompanhamento dos atendimentos ambulatoriais, o sistema de atendimento também do laboratório, que é o GAL, e do PNI, e outros sistemas a mais. Mas, aquele contexto, dentro daquele contexto, em 2010, quando o Brasil foi escolhido para ser sede da Copa do Mundo, e a saúde começou a se organizar no âmbito, então qual será o nosso papel frente a esse evento? Então, os estados que tinham sido selecionados começaram, juntamente com o Ministério da Saúde e as demais instâncias, os municípios que eram escolhidos como sede, a se reunir e organizar todo o serviço que seria prestado nesse momento. Então, o nosso desafio era a Copa do Mundo. E quando colocou Copa do Mundo, veio até o questionamento, mas o que é que pode existir de tão grandioso num evento que venha trazer tantos riscos? Então, a apropriação mesmo do que seria um evento de massa, de qual o papel da saúde frente a um evento de massa, porque eventos de massa nós já tínhamos vários que ocorriam no nosso país. Mas a sistematização de qual o papel da saúde, e em especial, falando como vigilância em saúde, qual o nosso papel, ele deveria ser, nós deveríamos repensar na estrutura que nós utilizaremos naquele momento. Então, com a situação que nós vimos anteriormente, nós chegamos que a informação é um ponto essencial.
mas a captação dessa informação, pelo que nós tínhamos de forma oficial, ela não chegava de forma oportuna. Nós tínhamos outras formas de captação também por meio das mídias sociais, mas como já foi colocado nesse evento, uma informação que ela nem sempre era tão qualificada para direcionar exatamente quais seriam as nossas ações, as ações que nós teríamos que tomar em tempo oportuno frente àqueles casos. Então, precisávamos de informação de forma oportuna, informação que fosse qualificada e que a partir dessa qualificação nós pudéssemos ter oportunidade de atuar, ou seja, ter ações oportunas e adequadas também. Mas mais um ponto, não seria viável para o sistema de saúde e para a própria secretaria pensar em algo que seria criado exclusivamente para a Copa do Mundo. Então, esse sistema ele deveria ter uma flexibilidade para ficar como legado para o serviço e utilização na nossa rotina. Foi dentro desse aspecto e entendendo que a saúde ela já traz todo o know-how de entender as tecnologias ou utilizar a tecnologia como aliado e que nesse momento se configurava que o que nós tínhamos não dava conta daquela resposta que nós queríamos e precisávamos inovar. Nós temos um autor que é Sainz, que ele relata sempre que para que uma tecnologia se insira no processo inovador, nós precisamos reconhecer as necessidades sociais, e as nossas necessidades eram mais do que claras. A adequação das capacidades científicas e tecnológicas que eram concretas, ou seja, o nosso problema ele tinha como ser solucionado por meio da tecnologia que hoje já era vigente. E nós precisávamos ter um aporte financeiro, que foi o apoio e o know-how que foi dado frente à Copa do Mundo, de dizer, vão em frente, podem construir, e isso foi diante disso que surgiu essa proposta, que foi o ambiente de monitoramento de risco, AMBER, construído aqui no estado de Pernambuco. Então, esse sistema, ele teve por objetivo monitorar em tempo real a situação de saúde na região de influência do evento. Tinha como objetivo específico também acompanhar dados de interesse da saúde pública gerados no local do evento de massa e nas principais unidades de saúde de referência para o atendimento médico e gerenciar, além dos dados de interesse para a saúde pública relacionados a doenças, agravos e eventos, dados também da vigilância sanitária nos estabelecimentos tanto de alimentação como de serviços de saúde inseridos no perímetro do evento de massa, possibilitando assim a análise de potenciais riscos à saúde pública a partir de indicadores epidemiológicos e operacionais. Então, da saúde, conjunta da saúde, que era composto, além da própria equipe da saúde, equipe do Corpo de Bombeiros, equipe do Exército, equipe da Secretaria Municipal, Estadual, da Instância Federal, que em todos os nossos eventos também tiveram representantes nessa instância. O sistema, ele teve 3 áreas de interesse. Assistência à saúde, e aí é muito interessante quando o João também colocou aqui na apresentação, inicialmente a nossa proposta era acompanhamento de doenças de interesse de vigilância em saúde, mas outras necessidades foram surgindo ao longo do processo. E realmente, nós verificamos que, na nossa primeira experiência, nós pensamos, não, nós vamos coletar somente as doenças de notificação. Mas isso era um número muito pequeno em relação àquele universo. E tinham outros episódios que estavam acontecendo que sempre ficava a dúvida, deveria entrar ou não deveria entrar. Então, nas experiências seguintes, nós passamos nessas unidades, tudo que entrava na urgência e emergência, a fazer parte dos dados coletados. E foi bastante importante essa informação para qualificar aquilo que nós estávamos buscando naquele momento. Dados de vigilância epidemiológica e dados de vigilância sanitária também. Então, aqui um pouquinho o ambiente para vocês conhecerem o dashboard na plataforma web do AMBER. Ele trazia alguns gráficos de análise. Ali o primeiro gráfico mesmo mostra um pouco a entrada do número de dados ao longo do tempo. Nós passamos a normatizar também algumas coisas. Exemplo, na Copa do Mundo, a entrada de dados nesse sistema para monitoramento, ele iniciava 6 horas antes do jogo.
passava 2 horas, o período do jogo também, o registro, e no mínimo mais 6 horas após. E passamos a observar que esse período de coleta também, ele não deveria ser uniforme para todos os locais. Como, por exemplo, dentro do evento de massa, a coleta iniciava nesse período que eu disse agora. Fora do evento de massa, ou seja, nas unidades de referência, nós estendíamos o horário pós-evento, que era o momento que a gente observava o pico de atendimento recebido nas unidades de saúde. Tínhamos a possibilidade de acompanhar por unidade de saúde também a entrada das informações. Aqui o outro ponto da plataforma web, era também possível a entrada de dados por meio de um formulário de dados aqui nesse local e a retirada de relatórios e a exportação do banco de dados para análise em outros sistemas também. Esse é o ambiente do mecanismo móvel, a partir ou seja, da entrada nesse símbolo A, que era o símbolo do Amber, essa era a visualização que tinha. Então, o usuário ele tinha que logar e ele era direcionado, todos os dados que eram digitados, ele previamente já era cadastrado em uma única unidade, então aquela informação já entrava direto naquela unidade de saúde. E a gente podia determinar o período dessa entrada também. E aqui um pouquinho do formulário, os dados que eram colocados. Dados demográficos para poder fazer a identificação desses casos. Dados epidemiológicos, que um ponto interessante para a gente, nós conseguimos qualificar a informação no ponto de dizer quantos desses atendimentos nas nossas unidades, fora o ambiente do local do evento, dos atendimentos que estavam chegando, quantos eram de pessoas que estavam envolvidas no evento de massa. Então, por exemplo, quantas pessoas foram para a UPA após ter saído do estádio, ou após ter saído do evento de carnaval, ou qualquer outro evento de massa que nós tínhamos acompanhado. O âmbito também de trabalhar, o aspecto do trabalhador, foi um dos aspectos que nós constatamos desde o início. Em 2010, era algo que nos chamava a atenção e que passou-se também a pensar que ações poderiam ser desenvolvidas frente a isso. E a identificação desse viajante também, né? Onde ele estava hospedado, onde ele tinha passado, quais os próximos destinos e dados clínicos, que sempre foi muito polêmico, quais as informações colocar. Então foi escolhido a partir de 5 síndromes, os principais sintomas colocados nessas 5 síndromes foram elencados, esses sintomas, e tinha-se também a possibilidade de um campo aberto para digitar alguns outros sintomas que ali não fosse colocado. Nós colocamos o campo hipótese diagnóstica, mas na nossa análise geral até agora é um campo que ele é frágil para análise. Em especial porque ou a gente observa que às vezes a hipótese ela não está bem direcionada, então na nossa estratégia de acompanhamento nós fizemos um algoritmo para tentar dos sintomas fazer identificação de síndromes, porque a hipótese diagnóstica nem sempre nos direcionava para isso. E a evolução dos casos, permitindo identificar quais os casos tiveram alta, quais ficaram em acompanhamento, ou seja, em observação, quais foram transferidos e casos também que foram a óbito. Serviço de vigilância sanitária, nós tínhamos 3 formulários, um formulário de serviços de alimentação que ia desde a estrutura física do local, a estrutura de trabalho, de equipamentos, de utensílios, de material, de preparo e armazenamento. Tínhamos um formulário para as unidades de saúde localizadas dentro do evento de massa, que é um ponto importante. A vigilância sanitária ele faz esse acompanhamento antes e foi estipulado que durante os eventos de massa também, no decorrer do evento, seria feito. Nós observamos até algumas situações bem peculiares, né, ao longo desses eventos. Então, também a parte física, e foi colocado para o local do evento que um dos pontos que a vigilância iria fazer o acompanhamento era o preenchimento do formulário de saúde. Então, eles passaram a cobrar aquele formulário que não estava com hipótese
hipótese diagnóstica. O serviço de saúde, ele era comunicado, olha, a qualidade da informação que vocês estão colocando, então os sintomas não estavam preenchidos, e nós observamos uma qualidade disso na Copa do Mundo, uma evolução dessa qualidade, em parceria com a vigilância sanitária nesse acompanhamento. Os serviços móveis, também as ambulâncias, passaram a ser, essas informações também, a entrar nesse dispositivo. Aqui, só para finalizar um pouco os dados, só trago 3 slides com dados da Copa. Esses foram os jogos que nós tivemos 5 jogos aqui em Pernambuco, e desses 5 jogos eu vou informar apenas o que nós encontramos dentro da arena, então dos postos de atendimento dentro da arena. A gente pode observar que o jogo que nós tivemos, o maior número de atendimento foi de Costa Rica e Grécia, seguido de Croácia e México. Encontramos, chamou muita atenção o número de atendimento de trabalhadores, que também desencadeou uma ação direta no local em relação ao que estava acontecendo, investigação do que estava acontecendo. O número de torcedores, bem semelhante aí com a questão dos trabalhadores. Autoridades, era um ponto importante desse acompanhamento, uma vez a demanda que isso ia requerer para o serviço de saúde quanto à resposta desses casos também. O principal atendimento está relacionado à questão de traumas e também algumas outras peculiaridades, como o João colocou, picadas de abelha também foi identificado, a questão de trauma, quedas, né? E aqui alguns dos eventos de massa que nós utilizamos o Amber. Então, desde 2011, todo o carnaval, como o Galo da Madrugada, no evento do Galo da Madrugada, nós temos utilizado. Ele foi utilizado também na Copa das Confederações e eu diria assim, mais redondamente fechado agora também na Copa do Mundo 2014. Eu não digo nem mais redondamente fechado, mas num processo constante de evolução. E ainda continua nessa evolução também. Como conclusão, a saúde não pode mais ser excluída do uso da tecnologia. Devemos identificar ferramentas que maximizem as ações de saúde, otimizando o tempo, socializando as informações e agilizando a execução do serviço. O uso da tecnologia não substitui o raciocínio e a execução dos processos de trabalho de pessoas, e a tecnologia ela deve integrar equipes e não isolar pessoas. Alguns desafios que enfrentamos, e eu acho que eles ainda condiz, não é só a estruturação de uma tecnologia. Para que a tecnologia venha a funcionar, nós precisamos mobilizar as unidades técnicas para atuação integrada em situações que fujam dessa rotina diária. E eu acho que um pouco dessa parceria que foi colocada com o SAMU, com o Exército, com a Vigilância Sanitária, é um exemplo disso. Garantir infraestrutura técnica e de suporte, difundir a utilização de tecnologias nas equipes também, para que não fique centrado somente em um grupo, proporcionar resposta de campo e manter sistemas sensíveis à suspeita, diagnóstico e notificação imediata de eventos fora do padrão local, desse padrão regional. Aqui um pouco da nossa equipe e muito obrigada.